Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar o nosso capítulo 10, a dinâmica climática. Iniciando esse capítulo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre dois conceitos muito importantes, que é tempo atmosférico e clima. Vamos fazer a seguinte reflexão. Nos programas de televisão que são apresentados, as previsões do tempo ou do clima, vocês já perceberam que a variação de temperatura, incidência de chuvas, né, no município onde a gente mora, sempre diz respeito ao tempo ou ao clima, né? E é muito importante a gente conhecer o clima para saber a previsão do tempo de um lugar. Lembrando, assim, que esses fatores influenciam muito no dia da gente, no desenvolvimento das nossas diversas atividades sociais ou econômicas. E a gente pode pensar assim, imagina quanta dificuldade das pessoas que no seu dia a dia, tipo os agricultores, empresas de construção civil, defesa civil e tantas outras atividades, quando não havia, igual hoje, as imagens de satélite, né, que existiam bem a precariedade das bases de coletas de dados, que não tinha a previsão do tempo como a gente tem hoje, o quanto essas atividades eram difíceis, né? Porque hoje a gente tem aí um planejamento das atividades de todos os dias, a ocorrência ou não de chuva, por exemplo, para a atividade da agropecuária, isso é muito importante. Atualmente a gente tem imagens de satélite que permite a previsão do tempo em um índice de previsão de 90% de certeza para um período de 24 horas. Isso pode levar os agricultores a saber se irão precisar ou não acionar seus sistemas de irrigação. A Defesa Civil pode prever a possibilidade de movimentos de massa, né, nas encostas. Os turistas podem saber como será o tempo num fim de semana para programar viagens. E tem tantos outros exemplos que a gente pode citar na questão da dinâmica climática. Então, pessoal, eu vou frisar muito com vocês a diferença entre tempo e clima, porque embora tempo e clima sejam muito usados para designar o mesmo estado atmosférico, eles são conceitos completamente diferentes, tá? Eles referem-se a condições diferentes do ambiente, mesmo sendo um estado atmosférico, e a gente não pode usá-los como sinônimos. Então, a gente vai frisar bastante isso durante o capítulo. Eu gostaria que vocês copiassem no caderno, referente ao capítulo, tudo que está nos slides, porque são os conceitos bem importantes aí para o nosso estudo, ok? Tempo e clima são conceitos distintos, ou seja, diferentes. Tempo refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas, já clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. É comum a gente ver o uso de tempo e clima para designar um mesmo estado atmosférico. Só que tempo e clima são elementos que se complementam numa descrição do ambiente atmosférico. E usar então esses conceitos como sinônimos é sempre um equívoco. Tá, mas vamos ver então aqui separadamente, bem detalhadamente, qual é então a diferença entre tempo e clima. Bom, como eu já disse, o tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas, né, ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Então, quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, uma condição atual da atmosfera que pode mudar de um instante para o outro. As variações de temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade, que são as chuvas, né, são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. E essas variações, elas podem ou não ser acentuadas de acordo com a época do ano, né, as estações do ano. Há meses em que as chuvas são mais constantes, outros em que não há chuvas. Há meses em que as temperaturas são mais elevadas e outros que elas caem. Por exemplo, agora a gente está no mês, né? Entramos no inverno, agora em junho, então a gente está com a temperatura mais baixa.
Bom, mas vamos ver o que realmente difere. Os principais elementos do tempo, então, são temperatura, umidade do ar, chuva e vento. Esses conceitos vocês precisam saber, copiem no caderno, porque não pode confundir os principais elementos do tempo e os principais elementos do clima, ok? Primeiramente, está falando de tempo. Aqui nós temos as camadas da nossa atmosfera. Aí na página 121, nós temos o conceito de atmosfera, composta principalmente de gases, né? Nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. E essas camadas, elas foram divididas para fins de estudos, né? De acordo com suas características, assim como a superfície da Terra, a atmosfera, ela também sofre variações de acordo com a sua composição desde o início da existência do planeta. Então, nós estamos aqui nessa camada mais baixa da Terra, que é a troposfera. Depois nós temos estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Um jeito legal da gente gravar essas camadas da atmosfera, peguem sempre pelas iniciais de cada uma. Da de baixo para cima, vai formar tente. Com a letra M, lógico que no português o tente do verbo tentar é com M de navio, né? Mas aqui para gravar as camadas da atmosfera, eu sempre gosto de ensinar a sigla TEM-T. T-E-M-T-E. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Olha que legal. Bom, a Terra, então, ela é envolvida por essas camadas da atmosfera, formada por diversos gases, né, como eu já disse, nitrogênio, oxigênio, e exerce algumas funções. Ela protege o planeta do choque contra corpos celestes, filtra os raios solares e contribui para o armazenamento de calor e da umidade próxima à superfície, permitindo a manutenção da vida. Nessa ilustração, a atmosfera está aí composta de 5 camadas. É na camada mais próxima da superfície terrestre, ou seja, na troposfera, que há a maior concentração de gases e do vapor de água, que se manifestam os fenômenos ligados ao clima e às condições do tempo atmosférico. Essa energia que chega à Terra com a radiação solar, que é um ponto muito importante para a gente entender as variações de tempo e clima, ela é a grande responsável pela dinâmica da atmosfera. Associada aos movimentos da Terra, que são translação e rotação, ela determina as estações do ano, os diferentes tempos de clima do nosso planeta. Por isso, para a gente iniciar o estudo sobre o clima, a gente precisa entender como a radiação do Sol atinge o planeta. Bom, nessa estrutura da atmosfera, a troposfera é a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente, que é essa mais próxima aqui da crosta terrestre. Na troposfera, as condições climáticas acontecem na camada inferior da atmosfera, chamada troposfera, e essa camada se estende até 20 km do solo, no Equador, e aproximadamente 10 km nos polos. Já a estratosfera chega a 50 km do solo. A temperatura vai de 60 graus negativos na base ao ponto de congelamento na parte de cima. A estratosfera contém ozônio, um gás que absorve os prejudiciais raios ultravioletas do Sol. Hoje a poluição está ocasionando buracos nessa camada de ozônio. A mesosfera fica a 80 km do solo, é muito fria, com temperaturas abaixo de 100 graus negativos. A parte inferior é mais quente porque absorve calor da estratosfera. Já a termosfera, o topo dela fica a cerca de 450 quilômetros acima da Terra. É a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol e as temperaturas no topo chegam a 2.000 graus. E a última, que é a exosfera, é a camada superior da atmosfera e fica a mais ou menos 900 quilômetros acima da Terra.
o ar é muito rarefeito e as moléculas de gás escapam constantemente para o espaço. Por isso é chamada de exosfera, que quer dizer parte externa da atmosfera. Bom, gente, se a gente então for ver qual é o nome da camada, isso é uma parte muito importante. Qual é o nome da camada da atmosfera em que se manifestam os fenômenos ligados ao clima e às condições do tempo atmosférico? Bom, como eu já disse, então é na troposfera, que é onde a gente pode respirar normalmente. O que acontece na atmosfera, à medida que aumenta a altitude e vão se sucedendo as camadas, né, como representa aqui na ilustração, a temperatura e a rarefação do ar e as implicações interferem muito para a aviação e as pessoas que praticam alpinismo. As camadas superiores que compõem a atmosfera envolvem a Terra são muito importantes para a manutenção das condições de temperatura e umidade da troposfera. Elas protegem o planeta contra o impacto de meteoros, por exemplo, e filtram os raios ultravioletas. Bom, então a gente viu que tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Já clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico que equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns num determinado lugar aí por um período de mais ou menos 30 anos. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas. As variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. Então, quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente e seco, refere-se ao clima deste estado, que é tropical seco. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode apresentar uma variedade de tempos, mas na maioria das vezes ele é quente e seco. Então, esse é o clima de lá. O clima, ele é influenciado por elementos também e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha características diferentes, dependendo da localização do mundo, porque cada lugar do planeta tem uma radiação, ou seja, recebe a luz do sol de maneiras diferentes. Por esse motivo, há variações e vários tipos de clima. Dentre os principais fatores do clima, primeiro a gente vai ver a questão da latitude. Bom, tem um infográfico aqui na página 122 e 123, determinando aí os movimentos do planeta Terra e a distribuição de luz e calor na superfície. Então, a gente pode ver que os movimentos da Terra, que são rotação, movimento que a Terra faz em torno dela mesma, e translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, determinam a distribuição da luz e do calor na sua superfície, influenciando toda a vida em nosso planeta. Então, aqui nesse infográfico, a gente vê nas 4 estações do ano a incidência de luz, sempre quando é primavera aqui é outono no hemisfério norte, ou vice-versa, quando é verão aqui é outono lá, é exatamente por essa incidência da luz solar, que determina aí também os movimentos de equinócio e solstício, que acontecem, cada um acontece 2 vezes no ano, conforme vocês estão vendo aí nesse infográfico, né? Tem aí os períodos de cada um, e tudo diz respeito à insolação, ou seja, ao recebimento dessa luz aí. Portanto, pessoal, a latitude é um dos fatores que determinam as diferentes intensidades de luz e calor na superfície da Terra, influenciando os climas do planeta. Outro fator que influi muito no clima é a questão da altitude. Então, aqui a gente pode ver no topo da montanha o vento é mais frio, as massas de ar, né? Aqui a gente tem como referência a cidade de Campos do Jordão, que é a cidade com maior altitude aqui do nosso estado. Então, dá uma olhada na altitude de Campos do Jordão, a temperatura média anual. Depois nós temos de São Paulo e Santos. Olha como muda bastante
com a questão da altitude, muda muito a questão da temperatura, ou seja, do clima. Bom, então entre os principais fatores do clima, a gente viu latitude, altitude, agora vamos ver a circulação geral da atmosfera, que é o deslocamento aí das massas de ar e o vai e vem das brisas. A energia que chega à Terra com a radiação solar é a grande responsável pelo mecanismo dos ventos, que é um mecanismo sistemático do ar. De uma maneira simples, a gente pode dizer que esse mecanismo funciona da seguinte forma. O ar, quando aquecido, fica mais leve e sobe, diminuindo a pressão sobre a superfície. Ao subir, o ar carrega umidade na forma de vapor. Ao atingir partes mais altas da troposfera, ele se resfria e o vapor se condensa em gotículas que formam as nuvens. Com a queda de temperatura provocada pela altitude, ele fica pesado e desce, aumentando a pressão sobre a superfície e expulsando os ventos, que aquecidos reiniciam todo o ciclo novamente. Essa circulação geral da atmosfera no planeta segue esse mecanismo e é determinada aí pelas diferenças de pressão em função do aquecimento desigual do globo terrestre. Porque na zona intertropical do planeta, a radiação solar é mais intensa do que nas zonas temperadas e polares, conforme a gente viu naquele slide anterior. Bom, naquela sequência de slides sobre os fatores do clima, agora a gente vai ver a continentalidade e a maritimidade. A distância de uma região em relação ao oceano também é um fator que determina o comportamento dos elementos climáticos e as características do clima dessa região. As áreas mais próximas do oceano sofrem influência da maritimidade, e já as áreas mais afastadas sofrem influência da continentalidade. Ao longo do dia, sobre a influência da radiação solar, vocês puderam perceber que tudo é influência da quantidade de radiação solar. E, em geral, nas áreas próximas ao oceano, a diferença entre as temperaturas mais altas e mais baixas ao longo dos dias é menor em relação às áreas que estão no interior dos continentes. A diferença entre a temperatura máxima e a mínima, a gente sabe que durante o dia ela é chamada de amplitude térmica diária. Bom, numa escala planetária, pessoal, assim, a respeito do planeta, há uma dinâmica atmosférica diferente nos dois hemisférios, conforme a gente sabe. A distribuição das temperaturas médias do planeta em janeiro e julho, lembrando aí que as estações do ano são invertidas nos hemisférios. Em janeiro é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Em julho, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Outro fator que influencia muito no clima são as correntes marítimas, que é o próximo conceito do slide. Bom, as correntes marítimas são grandes fluxos de água que se deslocam regularmente pelos oceanos, como se fossem rios dentro do mar. Sua formação está associada principalmente à ação da circulação geral de ar na atmosfera terrestre, que a gente já estudou, e da rotação da Terra, que é o movimento que ela faz em torno dela mesma. Elas possuem temperatura, a salinidade, cor diferentes das águas, por onde se deslocam, o que faz com que exerçam influência climática tanto no oceano como nos continentes. E isso também tem muita interferência, pessoal, a respeito da localização também de regiões áridas ou semiáridas. Aqui a gente pode perceber que essa linha azul, ela corresponde às correntes mais frias. Tá vendo que está nas zonas mais polares, mais distantes da linha do Equador. E a linha vermelha corresponde às correntes mais quentes. Então, essas correntes marítimas, elas influenciam muito no clima de todo o planeta. Tá aqui, então, o último da nossa lista dos fatores que influenciam no clima, a localização geográfica, vegetação e relevo. Pessoal, a vegetação exerce grande influência no clima de uma região. E quando ela é desmatada, a temperatura diurna aumenta porque os raios solares passam a incidir diretamente sobre o solo, que aquecido irradia calor para a atmosfera.
Por isso que o desmatamento é tão prejudicial para o nosso planeta. Porém, durante a noite, a temperatura desse local, ela tende a diminuir muito rápido. Isso acontece muito nos desertos, tá? Durante o dia, a temperatura é muito alta e durante a noite ela é muito baixa, ela diminui muito rapidamente. Porque sem as plantas, a quantidade de água armazenada no solo e na vegetação é menor. E a água, como ela tem uma propriedade de reter o calor por mais tempo do que a terra, irradia esse calor lentamente durante a noite. Por isso, quando há água no ambiente, tanto no ar quanto no solo, a temperatura cai menos durante a noite em comparação com a temperatura do dia. Já o relevo é um fator climático que, além de exercer influência direta na altitude, nas temperaturas médias, pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar e determinar o clima de uma região. Então, a gente pode ver aqui nessas ilustrações a influência da questão das serras, a questão da altitude aqui, e conforme a gente sobe metros de altura, como que a temperatura diminui e a altura muda, o clima também altera e com ele sempre altera também a vegetação. Estou deixando aqui para vocês um mapa mental, fatores e elementos do clima. Olha que legal! Tudo que a gente falou, a gente consegue estudar aqui por esse mapa mental, tempo e clima. Todos os elementos e fatores e diferenças. Quiserem copiar esse mapa mental numa folha de sulfite ou numa folha do caderno, seria bem legal ter ele registradinho aí para vocês, ok? Pessoal, então terminamos. O que eu gostaria que vocês refletissem, anotassem e estudassem. O mais importante desse capítulo é realmente saber a diferença entre tempo e clima, porque ambos são diferentes, têm significados diferentes, tá? Os principais elementos do tempo, que é temperatura, umidade do ar, chuva e vento, Os principais fatores do clima, que é latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e localização geográfica, que a gente acabou de ver. E os principais elementos do clima, que já é a radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Tá tudo separadinho aí. Eu creio que se vocês organizarem certinho no caderno, dá para entender e estudar legal. Ok, turminha? Um beijo no coração, tô morrendo de saudade de vocês, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.